O dia que eu vi Jesus com meus próprios olhos, cara, foi muito da hora. Mas pra chegar até esse dia foi muito doloroso, foi muito sofrimento. E vamos começar do início da história então. Meu nome é Marcos, eu sou filho de pastor e eu cresci dentro da igreja, mas nunca levei nada a sério, nunca levei as coisas de Deus a sério. Guerras espirituais, batalhas espirituais, achei que nada disso era verdade, visões, profecias, sempre achei que fosse bobagem, que fosse coisa de crente, que fosse loucura de crente. Até eu começar a passar por alguns problemas na minha vida. E tudo começou com crises de ansiedade. Eu comia e tudo que eu comia me fazia mal e eu vomitava e eu não sabia o porquê que estava acontecendo isso comigo. E aí o pai e a mãe me levavam no médico. Ninguém sabia dizer o que estava acontecendo. Mas no início então era só dores de estômago, crises de ansiedade, assim, aquela queimação e tal. Só que isso daí foi se aprofundando e aí eu comecei a ter muito medo, eu comecei a ter medo de sair de casa, eu comecei a sentir tremores, eu comecei a sentir falta de ar, eu comecei a sentir muito mal. Eu pensava que eu ia morrer, eu pensava que já ia cair na rua onde eu andava e eu tinha que voltar correndo para dentro de casa. E sempre questionando com Deus, sempre questionando, mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Jesus, por que tem que acontecer comigo? Eu me criei dentro da igreja, Jesus, meu pai é pastor, Senhor Jesus, por que está acontecendo comigo? Mas na verdade tudo isso tinha que acontecer, só que no momento eu não via isso, eu não via esse lado. Mas tudo o que aconteceu na minha vida de mais maravilhoso, de mais precioso foi por causa disso. Então tudo isso foi ficando com mais frequência, com mais força, essas crises, e eu não conseguia nem estudar mais, e eu tinha dificuldade de concentração, e tudo pra mim sempre foi mais difícil. E isso foi me prendendo cada dia mais, até o dia que eu pensei, cara, chegou um limite, Deus, já tô aqui há 2, 3 anos sofrendo com isso. Eu já tava com 18 anos e tinha que dormir com o pai e com a mãe. Pai, por favor, deixa eu dormir, eu tô com muito medo. Às vezes eu sentia tanto medo, assim, ó, parecia que eu ia perder o controle. E aí eu estava em casa com o pai e com a mãe, parecia que eu já ia perder o controle, eu ia fazer alguma besteira, eu ia machucar eles, e isso, nossa, era todos os dias era tão ruim, eu me sentia tão fraco, tão impotente. Eu lembro de todas as crises quase, assim, ó, as mais fortes, e eu lembro de uma tão forte que foi pra mim, que eu saí de casa pra ir pro colégio, e quando eu tava chegando na esquina, assim, começou a me dar aquele negócio assim, nossa, eu vou chegar no colégio e alguma coisa vai acontecer de ruim lá dentro da sala de aula, e depois que eu estiver lá eu vou ter que ficar lá dentro do colégio preso, não vou poder sair. E aí eu voltei tão mal pra casa, me sentindo sem forças, eu não conseguia lutar contra isso, eu não conseguia vencer isso. E eu só lembro que eu cheguei no quarto, assim, me deitei na cama, assim, comecei a chorar muito. Foi aí então que eu tomei uma decisão. Cara, se realmente Deus existe e eu me criei dentro da igreja. Claro que eu nunca acreditei nas coisas espirituais, sempre brincando com as coisas de Deus. E essa foi a forma que Jesus usou pra me tirar da minha zona de conforto e pra me levar realmente ao deserto, assim, ó, porque foram momentos muito difíceis. Nossa, eu nem sei quanto tempo, assim, ó, eu fiquei sofrendo com isso e cada dia era pior. Mas eu não quero deixar esse vídeo muito comprido, eu tô contando por partes. Então se você quiser saber mais sobre a síndrome do pânico, pesquisa. Nossa, tem tanta coisa, tantas pessoas que passam por isso. E aí tudo isso acontecendo, então eu tomei a decisão, cara, eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso saber que Ele existe e realmente se Ele existe, Ele vai me curar. Se Ele me deixou passar por isso, se Ele deixou que eu chegasse onde cheguei, Ele tem a saída pra mim. Aí comecei a buscar, comecei a jejuar, comecei a orar de madrugada. Nossa, me entreguei realmente, totalmente. E foi aí então que eu tive a experiência mais real da minha vida, mais marcante, que mudou toda a minha história. E é por isso que hoje eu tô aqui. Por muito tempo eu me escondi, por muito tempo eu deixei de fazer as coisas, mas hoje eu tô botando a cara a tapa e tô aqui falando, porque eu não posso deixar de contar algo que Deus fez, algo tão bonito que Deus fez na minha vida. E hoje eu tô tão ativo e hoje tanta coisa acontece na minha vida, tanta coisa de bom. Só que foi muito doloroso, nossa, foram momentos difíceis mesmo. E eu vou contar aqui pra vocês então o dia mais incrível, mais especial, mais real da minha vida. Até então eu nunca acreditei em visão espiritual e, sabe, eu nunca tinha sentido tão forte a presença de Deus. Então eu passava quase todo dia mesmo buscando a Deus, e eu estudava à noite, então durante o dia, quando eu ia à aula, eu estudava à noite quando eu ia à aula, e as batalhas espirituais cada vez mais fortes, porque quanto mais eu buscava, mais o inimigo se apoderava da minha mente durante a madrugada, não me deixava dormir, e de repente eu tava tentando dormir, de repente eu me acordava assim com gritos na minha mente, assim, ó, e às vezes eu não conseguia me acordar, às vezes era tão forte que pra mim me acordar eu tinha que falar em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, e aí eu voltava assim, conseguia abrir os olhos, conseguia me acordar. E isso várias e várias noites. E quanto mais eu me aprofundava, quanto mais eu tentava conhecer mais de Jesus, mais isso acontecia. Até o dia então que eu tava orando no escritório e de repente escureceu tudo assim, ó, e eu senti assim que nossa, esfriou assim. E aí foi então que eu comecei a buscar mais, eu comecei a orar com mais autoridade, comecei a falar com mais autoridade as palavras.
E então, quanto mais eu falava, assim, com autoridade, assim, queria vir a luz, assim, e aí parecia que as trevas, assim, escurecia tudo de novo, assim, de repente eu falava com autoridade, brilhava a luz, assim, de repente, nossa, uma batalha espiritual muito forte mesmo, e até então eu não acreditava em nada, só que eu tava com muito medo, eu tava tremendo de medo, assim. Não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que ia acontecer. Mas continuei buscando. Foi então que eu falei com tanta autoridade, assim, que brilhou a luz, assim, naquele momento eu comecei a ter uma visão. E como eu já falei, eu não acreditava em visão. Como assim em visão? Tinha um ser sentado, e esse ser era como se estivesse narrando, assim, pra mim, assim, tudo que acontecia era como se estivesse narrando pra mim. E esse ser estava sentado, e eu só via das pernas dele pra baixo. Daqui pra baixo tinha uma túnica, assim. E eu entendia que aquele ser era Jesus. Então se aproximou um ser, e eu entendi que era um anjo, e ele estava se aproximando de Jesus, assim, e foi lavar os pés de Jesus. E enquanto ele lavava os pés de Jesus, Jesus estava como se dando uma ordem, assim, para ele, assim, era claro, era muito claro. Botou as mãos na cabeça dele, era como se estivesse dando uma ordem, assim, para ele. E naquele momento, nossa, só de falar eu me arrepiei todo, de lembrar. Já faz muito tempo, já deve fazer uns 2, 3 anos já que isso aconteceu, e eu jamais estaria brincando com um assunto tão sério, tão real como foi. Jamais que eu ia estar brincando aqui pra ganhar visualizações ou pra ganhar inscritos, não, jamais mesmo. E eu vou usar esse canal pra contar as minhas experiências, fazer também alguns covers. A minha voz, eu sei que não tem a voz boa, mas eu gosto de louvar, eu gosto de pegar o violão, eu gosto de pegar o teclado, eu gosto de tocar, eu gosto de louvar a Deus. E esse canal vai ser pra isso. Voltando então ao que eu estava falando, enquanto o anjo lavava os pés de Jesus, Jesus estava dando uma ordem pra ele, e de repente parou aquela visão, assim, eu continuei intercedendo, eu não queria parar. Eu tava conhecendo que Jesus realmente é real, sabe? A primeira experiência na minha vida, tudo que os meus pais me contaram é real. Não tem como falar disso sem lembrar de Jó. Jó, ele teve que perder tudo para ele ver que Deus era real. E aí ele diz assim, ó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu só ouvia de Jesus, eu ouvia falar. Todo mundo falava das grandezas de Deus, dos acontecimentos, e eu só ouvia. Foi aí então que eu comecei a ver as grandezas de Deus, ver o que Deus faz e o quão maravilhoso Ele é. E aí de repente eu continuei orando e teve uma segunda visão. Nessa segunda visão eu vi como tipo um cometa, assim, uma tocha, assim, em direção à Terra, assim. Eu vi a Terra e eu vi, assim, uma tocha, assim, em direção à Terra, assim, indo uma velocidade muito rápida. E de repente eu ouvi do meu lado, assim, ó, cara, é muito real. Eu vi, assim, do meu lado, assim, como se tivesse alguma coisa, assim, pousada, assim. E eu continuei orando, só que naquele momento me deu muito medo, nossa, fiquei com muito medo mesmo, porque mudou a presença, assim, mudou totalmente o ambiente. E eu continuei orando, continuei intercedendo. Foi então que eu senti, assim, como se alguém tivesse me tocado. E nossa, naquele momento parecia que corria energia por toda a eletricidade, por todo o meu corpo. Nossa, eu fiquei... Nossa, porque antes, naquela oração eu estava pedindo, Deus, mostra que o Senhor está comigo, mostra, Deus, que ainda há chance para mim, mostra, Deus, eu tô tão fraco, eu tô tão desanimado, pensando todos os dias pensamentos, tira a tua vida, para que tu continua vivendo? Se tu tá sofrendo aí, tira a tua vida, desiste de tudo. E eu, Deus, aquele foi meu último suspiro, sabe? Era como se fosse as minhas últimas forças. Eu clamei mesmo, Deus, se realmente o Senhor tá comigo, Senhor, se realmente o Senhor tem alguma coisa para mim, se realmente o Senhor tem alguma coisa pra mim, Deus, me tira daqui, Deus, me tira da situação em que eu estou, Jesus. E nossa, corria energia assim, e eu pensei assim comigo, cara, eu tô com tanta força, eu pensei, cara, eu vou dar um soco na parede e ela vai cair de tanta força assim, ó. E eu comecei naquele momento a falar uma língua estranha tão bonita que eu, sabe, foi algo tão lindo que aconteceu naquele momento, assim, foi a presença real do Espírito Santo, foi o poder real de Jesus, foi o poder sobrenatural. E foi naquele momento ali que ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, ele mudou e tem mudado. E eu queria contar isso pra vocês, eu tinha que contar. Eu tentei várias vezes criar um canal. Todas as vezes que eu tentei, assim, eu chegava na frente da câmera, assim, e eu acho que não era o tempo, porque eu começava a falar e eu não sabia como começar a contar, eu não sabia por onde começar. E tiveram tantas outras experiências que eu tive depois, várias outras visões, e eu quero contar tudo nesse canal aqui. Se você de alguma forma se sentiu tocado, se conhece alguém que sofre de ansiedade, de depressão, mostra esse vídeo pra ele, ainda tem solução, Jesus é a saída. Só que eu só fui conhecer, só fui enxergar esse Jesus depois que eu passei por tudo isso. Foi aí que eu aprendi a enxergar Jesus. Agora eu consigo ver nitidamente com os meus próprios olhos Jesus.
E independente do que você está passando, seja lá o que for que você tem na sua vida, porque todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por provações na nossa vida, mas saiba, Jesus, se Jesus permitiu que você estivesse passando pelo que está passando, é porque Ele tem a saída para você. Se Ele permitiu, Ele pode te tirar. O meu desejo é que a minha história tenha falado com você de alguma forma, e é isso aí, pessoal. Não se esqueça mesmo de compartilhar, de se inscrever nesse canal, e é isso aí. Jesus existe e Ele está presente na sua vida, aqui no seu coração. É só você clamar que Ele vai te ouvir.